Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast da comunidade Boquinha de Louvor. Já quero convidar você que ainda não é inscrito nas nossas redes sociais a se inscrever, a deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, porque o podcast aqui também é um momento de evangelização. E também, se você quiser ser um parceiro aqui do nosso podcast, entre em contato com a gente. Aqui nós vamos deixar os links abaixo para você conhecer o nosso estúdio, de repente conhecer toda a nossa equipe e também ser um apoiador desta evangelização que acontece através do podcast. E hoje nós temos aqui uma pessoa, uma figura, uma pessoa que realmente leva o evangelho hoje no mundo e também internacionalmente, todo o Brasil, e tem um testemunho fortíssimo e que vai contar tudo isso aqui pra gente. Ele que é fundador de uma comunidade, de uma fraternidade, e também tem 23 anos já de evangelização. Com essa noite aqui com a gente, então, aquele que diz assim, olha, eu vou falar só um pedacinho do verso, porque é muito legal o jeito que ele fala. Ele fala bem assim: foguete, foguetão, que a palavra queime o seu coração. Nesse podcast, quem vai falar é o Irmão Trovão. Seja bem-vindo, Irmão Trovão. Amém. Boa noite para todos que estão nos ouvindo, nos vendo. É um prazer, uma honra estar aqui nessa obra, nessa comunidade, Boquinha de Louvor. Para mim é sempre uma satisfação ver o fundador, o Carlos, que é um grande amigo, um grande parceiro, né? E todos vocês que aqui são fantásticos dentro dessa obra, né? Que tem a importância enorme. E nós estamos aqui, vamos conversar, vamos partilhar, vamos dar risada. Tem muita história. A gente já riu bastante aqui por trás dos bastidores, já foi muita risada, né? É verdade, promete mesmo. Então seja bem-vindo também, Carlos, nosso fundador aqui também com a gente. Obrigado, Fábio, obrigado, irmão. Que bom ter você aqui. Uma honra nos ter um podcast diferente, né? Hoje vai ser... Vai ser pura fogo, fogo. Seja bem-vindo, irmão. Deus te abençoe. Amém. Então, o irmão hoje reside no estado da Bahia. Em que cidade mesmo? Na cidade de Candeias, 60 quilômetros ali de Salvador, né? Uhum. Nós estamos 17 anos lá, em missão. Desses 17, apenas 2 anos nós ficamos, no caso eu especificamente, fiquei ausente, né? Levamos uma outra tropa de exército, combatentes na fé, para o Pernambuco, lá com Dom Henrique Soares. Nós ficamos 2 anos lá, ajudando ele na pastoral carcerária, e outros membros da comunidade ficou na casa-mãe, que é Candeias, né? Então, a Casa da Fraternidade fica em Candeias lá. Isso. E hoje, você tem ideia de quantos membros tem a fraternidade lá? Nós somos uma comunidade pequena, né? Como nós todas, não... né? Como todas. Então, nós estamos lá em 7 da vida religiosa consagrada, e um casal que está conosco, que é o Wagner, a Silvana e os seus 4 filhos, né? E tem os que são aliança, que daí são os 20 membros que são consagrados à aliança, e outras pessoas que fazem um caminho conosco, né? Então, nós somos uma obra pequena, temos um grupo de pessoas ali em Salvador, temos um outro grupo no Rio Grande do Norte, Natal, tem um grupo bem expressivo lá, e temos também um membro em Jequié, e aqui, agora, Dourados, tem um pessoal também fazendo um caminho conosco, né, que é a família do Porfírio, a Adriana. A nossa obra não tem, assim, o almejo muito de sair abrindo missões em vários outros lugares. Eu sou muito, assim, cauteloso com isso. Eu tenho outro critério. Tem gente que tem critérios e sai abrindo um monte de lugar. Então, a gente hoje tem um outro tipo... A gente valoriza muito mais, assim, trabalhar com pouco, mas com qualidade, né? Geralmente as pessoas perguntam: e quantos membros você foi lá? Esse dia eu estava em Brasília e o padre perguntou: vocês são quantos? Eu falei: 7.000. Aí ele abriu o olhão e falou: nossa,
Interessante, porque lá na verdade são 7, mas cada um vale por 1000. Pois é, mas também cada comunidade tem o seu chamado, né? Não é todos que vão ser mesma coisa, mesmo isso, né? Exatamente. Cada um tem o seu chamado, né? Mas o irmão nem sempre foi assim. O irmão já nasceu numa família católica. Como é que é a origem do irmão? Então, eu nasci numa família católica. Eu fui batizado um pouco tarde. Isso poucas pessoas sabem, eu não conto muito isso. Mas eu fui batizado com 9 anos, porque tinha um membro da família da minha mãe que queria batizar, e ele pertencia a uma seita secreta, né? Que era a maçonaria. E aí a minha mãe foi dando ali o despiche, e ela ficou sabendo o que era a maçonaria, e ela foi saindo até que eu fui batizado, né? E tive outros padrinhos. Então eu já vejo aí também como um desígnio de Deus, um livramento de Deus, e já um zelo pela minha vida, não querendo nenhum contato, né, ali fora da fé pura mesmo, católica, apostólica romana. Depois eu fiz a primeira comunhão, crisma, né, participei para o grupo de jovens, mas era aquele católico que está vivendo dentro da igreja muito assim, de oba-oba, aquela coisa que está na onda do momento ali, aquelas brincadeiras, teatro, mas nada assim com seriedade profunda. E aí, só que chegou um momento que Deus fez um chamado mais forte, né? Mas e a infância, irmão? Como é que foi a infância? O que você lembra da sua infância? A minha infância, eu fui assim um filho com boas referências na minha infância, né? Eu tenho uma referência de um pai e uma mãe muito presente na minha vida. Olha. Eles foram muito presentes, foram assim pais assim realmente que cumpriram o seu dever de estado, né? Foi uma presença marcante. Eu tenho boas recordações do meu pai, viagens, clubes, né? A gente ia muito em clube, praia. Então, eu tenho boas recordações. Foi uma infância, assim, muito tranquila. E o meu problema mesmo, ele vai se dar na adolescência. Então, o termo da minha infância não aconteceu assim coisas extraordinárias. Foi uma infância tranquila. Mas tem uma coisa que eu comecei tem pouco tempo a falar sobre isso também, procurando as raízes da minha história, e essa coisa do irmão trovão, e eu descobri, quando minha mãe tinha 8 meses, que ela estava grávida de mim. Então minha mãe estava limpando a casa, e ela, de repente, era aqueles pisos vermelhos, né, com aquela enceradeira redonda, e aí ela, de repente, tomou uma descarga elétrica e um tombo. E ela caiu ali por cima da barriga, tudo, e foi uma fatalidade que aconteceu, mas ali já estava uma promessa de Deus, né? Porque o trovão é uma descarga elétrica, né? E Sim. ela ali recebeu ali uma descarga elétrica com 8 meses, e não aconteceu nada assim de grave, mas foi um sinal divino de eleição desde o ventre da mãe, né? Aquela palavra de Jeremias, capítulo 1, versículo 5: antes que no seu fosses formado, eu já te havia designado profeta das nações. Aleluia. Então já havia um mistério profundo de Deus. E ali, por trás daquele acidente, daquela fatalidade, na verdade já existia uma promessa de Deus na minha vida, e principalmente essa realidade com o nome Irmão Trovão, que tem a ver com toda essa coisa. E eu descobri depois, na árvore genealógica da minha família, que tinha a irmã do meu avô, ela morreu de um raio. Ela e a filha dela.
Então estava em casa ali, e aí veio um raio na porta de casa, aquelas portas de madeira, com algumas peças de ferro, né, na porta, e ela morreu. Então, mas mesmo com toda essa situação, Deus suscitou esse nome, que eu não sabia dessa história, Uhum. né, da barriga da minha mãe, não sabia dessa história da irmã do meu avô, e depois fui vendo o que Deus estava modificando, né, o trauma, Deus estava transformando em bênção, né, os traumas, as situações que aconteceu de dificuldade, de acidente, Deus estava transformando em bênçãos de Deus. Que maravilha. De choque o Carlos entende agora um pouco, né? É, ele tá Eu profissional. levei tarde o choque. Mas nunca é tarde, né? Ai, ai. Só cortando um pouquinho, irmão. Você falou do Dom Henrique, nosso falecido, né? Isso. Dom Henrique Soares. Fala um pouquinho dele, só uma pincelada aí pra gente depois entrar no Dom nosso... Henrique era muito bom, porque quando eu ia compartilhar com ele, conversar com ele, né, então era algo muito profundo, e eu sempre ia com perguntas, coisas teológicas para ele, e era muito bom, a gente conversava muito de coisas de igreja. Ele era um homem muito profundo na liturgia, ele era um homem muito profundo na oração, ele era um homem muito profundo nas sagradas escrituras, ele era um homem de muita sabedoria, ele me aconselhou muitas coisas, como me portar, em muitas situações dentro da igreja, em coisas assim mais polêmicas. Então ele realmente assim exerceu uma paternidade, mesmo que um período curto, mas foi assim um homem fantástico, um homem Que fantástico, ajudou a amadurecer. com certeza, É um É. santo homem. um santo homem. Eu tenho uma relíquia que eu ganhei dele. Eu ganhei agora, essa semana, É. esse final de semana, me deram também. Você tem algumas relíquias lá na sua propriedade? Como é que Tem. é? Mas você Tem. leva em missão ou não leva? Assim? Não levo, eu deixo lá. Hoje você viu que a gente estava no encontro, vocês não estão olhando agora, a gente estava no encontro e lá tinha duas relíquias, você viu lá em cima, né? Isso, Uma era de Padre Pio e a outra de Santa Helena Guerra. que agora Santa é Helena Guerra. Helena. As relíquias têm um poder muito grande. Teve uma pessoa que ganhou uma relíquia, ela pediu uma relíquia e veio, até pelo correio a relíquia. Uhum. E era uma pessoa assim que não tinha muito conhecimento de relíquia, aquela coisa toda, mas ela pediu. E quando ela recebeu a relíquia, quando ela pegou na relíquia, ela já caiu no repouso no espírito. Aleluia. É. olha só. O poder da relíquia, da unção, da autoridade, né, constituída ali, é muito A forte. A unção fica, né? comunhão dos santos, né? A comunhão dos santos. Que maravilha. Então o irmão dali sai de uma infância tranquila, naturalmente normal, que a gente poderia dizer, vai para a primeira comunhão. Você lembra como é que foi a sua primeira comunhão, irmão? Eu lembro, a única coisa que eu lembro da minha primeira comunhão foi que eu aprendi o credo. Ó, para poder não errar. Então, era a coisa que ficou, assim, que eu consigo lembrar. E a minha primeira confissão, que foi uma confissão muito rasa, você não tem um conhecimento tão profundo, né, e foi o momento que eu confessei. E a primeira comunhão, uma coisa muito comum, não teve nada de espetacular, nada de extraordinário, não tinha um afinamento, um conhecimento profundo da fé. Então foi uma coisa assim, uma etapa religiosa que tinha que se cumprir. A coisa é mais na frente que vai se realmente assim desvendar todo o mistério da Santa Missa, da Eucaristia, vem depois, né. E na adolescência, o irmão chegou a namorar? Eu era uma pessoa de poucos namoros, né. Poucos namoros. Eu era uma pessoa de poucos namoro, eu vivia muito, assim, uma vida, essa cultura jovem, né, de fica com um, fica com outro, eu vinha muito dessa realidade. É. Às vezes de carnaval, ou noite, às vezes de ficar com 18 meninas numa noite. Eita! Disputando, assim, né, essa coisa de
sair beijando, uma beijava a outra e disputava, quem pega... É, coisa de jovem mesmo, né? Então eu vivia muito essa cultura. Namorei, tive uma oportunidade de namorar com a prima minha, e aí foi um namoro de 4 meses, um namoro assim, meio curto, não foi uma coisa que durou muito tempo, ela teve que se mudar, de ir para outra realidade, e aí esse namoro acabou depois se dissolvendo, né? Estava dizendo sobre um período que você se afastou muito. Você lembra mais ou menos em que idade que você começou a fazer isso, assim, se Eu afastar comecei muito esse longe? afastamento aos 12 anos. 12 anos já. Ele na verdade é um afastamento que ele é gradativo, né? Uhum. Ele vai aos poucos, vai entrando as coisas do mundo, aos 12 é porque eu começo a beber aos 12 anos, né? Bebida. Eu começo Fazia parte ali do convívio familiar ali a bebida ou você conseguiu fora? Fazia parte, mas não era muito assim, né? Tinha Hum. uns tio que bebia, meu pai bebia muito pouco, né? Minha mãe também não bebia quase nada. As festas, às vezes, de família tinha sempre bebida, mas a bebida vai ser por amizades. Por amizades, por amigos, festas. E aí, aos 12 anos, teve uma festa na minha rua, de um amigo meu que fez, e aí ali eu comecei a tomar aquelas bebidas doces, né? Batida de maracujá, aquela coisa toda. E essas bebidas doces, quando você vê, você Sobe. passa mal, né? E aí eu cheguei em casa passando mal, aos vômitos. Então ali foi as primeiras decepções ali que eu fui dando para os meus pais, né? Hum. E já mostrando também uma tendência às coisas do mundo, já uma inclinação para as coisas do mundo. E aí depois aquilo vai se incorporando, vai pegando corpo, né? Vai Uhum. Você vai crescendo, vai desenvolvendo e vão vindo outras coisas. Mas eu não rompo de vez com a igreja, nunca rompi de vez, assim, com a igreja, né. Uhum. Porque minha mãe foi muito católica, meu pai, mais a minha mãe, que era de renovação carismática, de Olha só. grupo de oração, ela era do núcleo da renovação carismática. Então minha mãe sempre procurava mostrar os caminhos da igreja. Meu pai jogava bola com os frades, franciscanos conventuais. Então a gente sempre o nosso ambiente estava voltado com as coisas da igreja. Uhum. Mesmo quando eu estava numa fase ruim, a igreja está envolvida ali, né. Então eu estou fazendo retiros, sempre participando de encontro, é coisa de jovem, então não existe um rompimento com a igreja, assim, de vez. Uhum. Uma coisa assim: "Ah, eu me rebelei, não quero saber de igreja". Então, de uma maneira ou de outra, você está sempre aí, tem uns dias, uns domingos sem ir na missa, mas você aparece na missa, você vai. Então você está sempre ligado de alguma forma. Então nunca houve um período, assim, que eu fiquei há anos sem ir para a igreja. Hum. Não, sempre eu estava, de alguma forma, indo para a igreja, mas não tinha uma mudança mesmo, né. Você falou que participava de retiros, assim. Retiro, você lembra? Era retiro carismático? Era retiro assim ou Não, era os só retiros mais PJ, assim? uns retiros mais, assim, voltados para jovens, para os pré-adolescentes que eles faziam, né. Dinâmicas. Dinâmicas, e tinha um retiro que era chamado Segue-me, né, que eu fiz também, o Segue-me, então era esses retiros mais assim. Depois que eu já estava, assim, mais jovem, já mais próximo da minha conversão, eu cheguei até a fazer um seminário de vida no espírito, que minha mãe me convidou, e rapaz, o dia que eu cheguei nesse seminário foi engraçado, que eu cheguei de bermuda, com a camisa do Chiclete Banana, com uma pochete, que eu gostava de andar de pochete, Jesus amado. os cabelos, arrepiado para cima, pintado meio de, né, com luzes, com uma Eita, lupa, um óculos, bem aquela jovem, assim. metamorfose ambulante. Meu Deus Ai, amado. ai. E aí a minha mãe chegou, me recebeu assim, ela tomou aquele impacto da forma que eu estava vestido, que para mim era a coisa mais normal, aquela coisa assim, mais Hum. comum.
Mas a minha mãe, assim, com toda a sabedoria, ela me recebeu. Ah, tudo bom, meu filho? Pois, você veio assim, aí olhou assim, que bom, vem, entra. Mas ela tomou um impacto, né? Para ir num retiro da igreja, ela está acostumada que se vá de outra forma, né? De outra Sim. maneira. Eu estava parecendo que eu estava indo para o carnaval. Não só ela, eu imagino todo mundo lá no retiro. Deve ter tomado um impacto, né? Aquela figura entrando lá. Meu Deus. E aí você chegou a participar do retiro, então? Participei, mas não aconteceu nada de extraordinário, assim, nenhum impacto. A minha vida continuou a mesma. Isso é muito interessante que hoje você falava no encontro lá, né? E ontem ele falava também lá no outro encontro que a gente estava junto lá. Alarga o coração, né? Abre o coração. Muitas vezes as coisas não acontecem, não é por causa da pregação, não é por causa do momento, mas sim por causa da pessoa que não abre o coração. Ela ainda não está pronta, talvez não é o momento, não é o tempo dela, porque a palavra diz, né? Um tempo para cada coisa, mas não é o tempo ainda. De repente a pessoa não abre o coração. E é por isso que o Carlos sempre fala pra gente, a medida certa para um encontro é 3. Precisa ser assim. Precisa ter mais tempo, porque a gente vai batendo, vai batendo, vai batendo. Na hora que o cara abre, pronto. Quantos testemunhos a gente já escutou aqui? No primeiro dia eu não queria nem saber. Na parte da tarde eu queria correr, não fugir. No outro dia de manhã aconteceu uma coisa, pronto, eu não queria mais nem sair dali. Porque é o momento de abrir o coração. E outra coisa importante também é essa coisa de você bater na porta de Deus várias vezes. Porque às vezes, eu fui no retiro, não aconteceu nada. Eu participei de um retiro, a minha vida continuou na mesma. Mas uma hora vai pegar na veia. Uma hora vai acertar o lençol freático, meu irmão. E quando acertar o lençol freático, vai transbordar o cálice. Aleluia. Lembro da primeira pregação que eu fui escutar do irmão lá em Marília. Ele falou assim, eu trouxe aqui uma aljava, cheia de flechas. E essa flecha está direcionada para o seu coração agora. Abre o seu coração. E aí eu falei, tá, esse é do fogo mesmo. Uma benção. Então, irmão, mesmo assim, depois que saiu do seminário de vida, aquela metamorfose continuou daquele jeito. E o coração estava fechado ainda. Fechado, duro, e fui vivendo as coisas do mundo. Fui sendo um filho rebelde, né? Rebelde. Eu fui um filho rebelde, um filho que dei muito trabalho pro meu pai e pra minha mãe. Fui querendo viver as coisas do mundo, as festas, as baladas, as curtições. Gostava de ir para as boates, aqueles sons eletrônicos, né? Eu gostava muito. Carnaval, fora de época, as micaretas. E ia, batia nas pessoas. Eu era um cara muito brigão. Eu treinei capoeira durante 6 anos da minha vida e tomei anabolizante também para ficar forte. Tudo começou aos 14. A bebida entra aos 12 ali e aos 14 eu começo a treinar capoeira e eu era magrinho assim. E aí eu falei, não, aqui eu tenho que pegar um corpinho aqui, porque a coisa aqui era um pessoal que jogava um jogo um pouco mais duro. E aí eu comecei, ao mesmo tempo, malhar também. E nisso eu comecei a conhecer os anabolizantes muito cedo, que era uma cultura muito de Brasília, aquela galera bad boy do com pitbull, com cachorro, com rottweiler, aquela galera tirada lutador, de jiu-jitsu, de capoeira, de boxe, de vale tudo, aquela coisa toda. Era uma cultura ali da época dos anos 90. Tinha muito essa cultura. E eu conheci os anabolizantes muito cedo e comecei a fazer uso, né, deles e comecei a ficar mais forte e, ao mesmo tempo, treinar capoeira também, malhar. E, ao mesmo tempo, eu comecei a ser uma pessoa violenta. Você falando da infância, eu estou lembrando agora, quando eu estava na primeira série, houve alguma coisa que um rapaz mexeu com um amigo meu lá e eu peguei o cara e dei um balão nele. Imagina, primeira série na época era 7 anos de idade. Sim. Eu já peguei, o cara já deu um balão e enterrei o cara de chão, o menino, a criança. Nossa. No chão.
Então eu tinha uma inclinação para a luta, para ser violento. E minha mãe e meu pai tiveram 3 filhos, né? O mais velho, o Haroldo, eu do meio, eu era o Luizinho, né? Era, me chamava assim, minha mãe e meu pai, até hoje, assim, nos momentos secretos, é esse nome aí. E, e o meu irmão mais novo, o Franklin. E cada um teve a sua inclinação. Meu irmão mais novo foi para a bola, o mais velho gostava de andar de skate e violão, eu já era o lado da capoeira, malhação, então personalidade diferente, né. Uhum. Mas eu sempre tive essa coisa pra luta, já manifestando isso aí já desde a infância, né, então de ser uma pessoa também agressiva, e isso na minha juventude potencializou, e eu me envolvi em muitas confusões, muita briga, eh deixei muitas pessoas, assim, machucadas. E fui muito machucado também, porque apanhei muito também, viu. No meu corpo eu tenho 43 pontos, Viu? com a cadeirada, garrafada. O irmão falando aí, tem sempre aquela ideia, o adolescente geralmente, né? Os jovens principalmente tem isso. Sou jovem, eu tenho direito a ser feliz, eu quero curtir. Ah, mas por que isso ficar trancado no final de semana, rezando e tal? Não, eu tô jovem, eu quero ser feliz, eu tenho direito a ser feliz. E muitos não vão até por causa disso. Ah, mas não, por que que eu tenho que ficar triste? E aí, será que você acha que você tinha esse sentimento também dentro de você, assim, ah, não precisa agora, pra quê? Pra ficar Eu lembro que confiando eu em eu tinha Deus. muito, assim, uma linguagem, assim, com minha mãe: "Ah, mãe, a senhora tá xaropana, a senhora tá quadrada aí, agora eu vou curtir minha vida, você já curtiu, a senhora tá casada, teve os seus filhos, agora eu vou curtir a minha". Olha só. Eu falava assim com minha mãe, quando ela queria pressionar, quando ela queria, né, falar assim, colocar as coisas no eixo. Então minha mãe era sempre uma pessoa que lutava muito pela minha vida e meu pai também. Mas o meu pai sempre mais foi na manha. A minha mãe era uma mulher mais assim, de um pulso mais firme assim. Entendi. Meu pai já sempre foi aquele pai mais amorosão, mais assim, mais quer estar tranquilo com todo mundo. Não queria encrenca. Mas muitas vezes meu pai foi me buscar em festa, e foi me buscar em balada, foi me buscar em praça, Olha. no roda com meus amigos, e daqui a pouco os caras falavam: "Meu irmão, teu pai tá chegando aí". E aí chegava, e eu também respeitava meu pai, ele chegava, saía ao encontro Chegou a dele. separar alguma Ou briga senão assim? ele já chegava: Vamos", aí eu já levantava, já ia: "Ó, pessoal, já tô indo, tal". Então, o pessoal até respeitava muito, até a galera, assim, que eu andava, assim, achava diferente, né, que era não lembro de nenhum outro pai ter ido buscar uma pessoa na festa, ou numa praça, ou numa balada. Então até Né. os outros filhos, assim, e tinha muitos que não tinham a presença paterna, né, vieram de famílias, às vezes, que separados, não tiveram a presença do pai. Sim, Então, eu acho que eles até admiravam aquilo do meu pai, de vir, aquela presença, né. que bênção. Uma proteção divina, com certeza, ter esses É, pais assim presentes. Como você não entrou para Deus, o mundo foi entrando mais incisivamente, né? E aí você acabou indo pro lado do mal. eu costumo dizer assim, tem pessoas que às vezes vão pra droga, porque ela tem uma revolta familiar, né, tem um trauma. Não tem um relacionamento bem com a mãe, não tem um relacionamento bem com o pai, aquela coisa vem de uma família, às vezes, desestruturada, a pessoa se revolta. O meu caso não foi esse. Eu vivia muito bem, eu vinha de uma família que tinha princípios, eu tive um bom relacionamento com minha mãe e meu pai, apesar de ter o meu problema, minha juventude, que fui rebelde e quis fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. Mas é aquele ditado, "Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és".
anda com o porco, farelo come, né? É uma passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, se eu não me engano. Ele diz assim: más companhias corrompem bons costumes. E eu acabei andando com más companhias. A maioria do pessoal que eu jogava soltava pipa, brincava de biloca, peão, amarelinha, golzinho, jogando bola na rua, aquela coisa toda no campo, aquelas brincadeiras todas que ainda eu peguei essa época que tinha todo esse tipo de brincadeira aí. A maioria dos meus amigos, eles morreram. Eles foram para o crime, eles viraram pessoas criminosas, eles viraram traficantes, eles se envolveram com coisa pesada, com gangues pesadas. E a minha cidade, eu morava próximo de Brasília, nasci em Brasília, mas morava na cidade ocidental, que é uns 40 minutos de Brasília, então é uma cidade dormitória, todo mundo trabalha, às vezes estuda em Brasília, e a cidade é uma cidade dormitória, pequena, uma cidade simplesinha. Hoje aumentou muito a cidade, e era uma cidade muito com índice de violência, assim, muito grande. Era muita gente com arma, criminosos, droga. Ela estava no topo daquelas cidades do entorno ali de Brasília. Essa cidade ocidental. Então, eu vi muitos amigos meus morrerem. Eu vi uma cena de um rapaz que eu estava na academia malhando no sábado de manhã, quando foi na noite, na boate, o cara tinha tomado um monte de tiro, a gente saiu para ver, estava na porta da boate, ele virando o olho, gorfando sangue e deixando essa vida e partindo para uma outra que não sabemos qual. É verdade. Gente, que maravilhoso esse podcast. Então já quero convidar você também a deixar seu comentário aí. Se você também tem assim lembranças da infância de alguma coisa que aconteceu na sua gravidez. Muito importante, o irmão falava aqui, mas é muito importante você investigar a sua vida. Tudo, pergunta para o seu pai, para sua mãe, traumas, situações, acontecimentos. Tudo isso pode refletir, de repente, hoje na sua vida. Meu irmão dizia ali, tem uma família estruturada, estava tudo bem. Então, o irmão estava muito bem com o pai, com a mãe, mas talvez não estava nada bem consigo mesmo. Não é verdade? Entra, né? Entra os complexos que a gente vai criando. Eu tinha um negócio de andar e eu não triscava o calcanhar direito no chão, que você anda meio pulando assim, aí eu andava meio pulando, parecia um astronauta, os caras me chamavam de astronauta. O astronauta. Então, e eu vim de uma época que era muita zoeira, a galera colocava apelido assim mesmo com força, brincava, zoava, não tinha toda essa coisa do mundo que a gente vive hoje, do bullying, né? Aquela coisa que hoje é até perigoso, né? A questão de apelido, disso e daquilo, porque é uma geração que está muito fragilizada. E as pessoas, às vezes, por pouca coisa se matam, tira a sua vida, né? Entra numa depressão, porque é um outro tempo, é uma outra época, né? Uma outra geração. Estamos fazendo, quero convidar você também, porque nós estamos fazendo um acampamento para jovens. Vai ser no dia 9 e 10, provavelmente vai estar saindo bem na semana do retiro esse convite para vocês, são jovens de 15 a 30 anos. E aí, alguém me perguntou assim, mas por que não pode ser menos? Por que não pode ser mais? Eu escutei uma vez falando que existe 2 tipos de tentação principais. A tentação daquilo que você nunca fez e a tentação daquilo que você já fez e quer voltar a fazer. Então as pessoas, mas por que não pode colocar mais novo, mais isso aqui? Porque às vezes você vai escutar a coisa dos mais velhos que você ainda nem sabe que existe e vai ficar tentado a fazer. Então essa foi a explicação que me deram uma vez. Por isso que não pode, às vezes, misturar muitas idades, mais novo com mais velho, por causa disso. Você acha, irmão, que você também tinha essa tentação de descobrir coisas novas, assim? Tem uma novidade ali, você estava na novidade e aparecia e você estava junto. Não, tinha um termômetro, assim. Tinha.
Eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas piores, coisas mais graves, coisas mais terríveis, e muitas vezes eu freiei. Eh, por exemplo, eu tomei essa cadeirada aqui. Foi uma rivalidade de grupo de capoeira. Na época eu estava trabalhando em Brasília e a gente saiu com o pessoal do serviço e fomos para beber, passamos em festa, aniversário, depois fomos passando em barzinhos. E aí a gente estava na Candangolândia, que é próximo de Brasília, bem próximo mesmo, praticamente dentro de Brasília. E aí a gente entrou num Girafas, que era uma lanchonete, procurando alguma coisa pra gente beber. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Eu estava com a camiseta de capoeira e o rapaz começou a falar como que me conhecia. Eu pensei, eu já estava meio grogue, assim. Falei, deve ser que ele me conhece, não sei o quê. Quando eu fui tentar chegar, me aproximar para ver se era uma pessoa que eu conhecia, de repente eu já tomei uma cadeirada. Aquelas cadeiras de ferro. O cara tacou a cadeira aqui na minha testa, essa pele aqui caiu para baixo, o meu rosto ficou banhado de sangue. A menina falou: "Meu Deus", ficou apavorada a menina vendo assim: "Vai embora, vai, sai daqui". E a pancadaria comendo, solta no local. Para encurtar a história, a polícia chegou, tal, aquela coisa toda, o pessoal já tinha ido embora. A gente foi fazer a queixa, prestar, né, depoimento, aquela coisa toda do que tinha acontecido. E na minha cidade o pessoal já tinha puxado a capivara, já de tudo, já sabia quem era o pessoal, onde é que estava, não sei o quê. E o pessoal falou: "Ó, nós vamos chegar lá de carro, vamos matar todo mundo". Eita. Aí eu falei: "Meu irmão, eu não quero isso não, deixa isso quieto". Então eu já tinha um senso também, assim, né, de A um semente que foi plantada aí. termômetro, né, um termômetro, calma, isso não. Só que mesmo esse termômetro, ele tem hora que ele vai relaxando, porque eu não usei droga de cara, Uhum. eu dei muito não para droga. Eu lembro que às vezes o cigarro de maconha passava aqui, e quando ele chegava em mim ele pulava, todo mundo usava e eu não. E os caras: "Não, mas meu irmão, não quero usar". Eu falei: "Usa o seu aí que eu não". Então também tinha um pouco de personalidade. Mas ao mesmo tempo, como você vai andando com as pessoas que usam drogas, pessoas que você também chega um momento que você bate a curiosidade, você tá na onda, você tá no momento, você tá na circunstância. Aí você começa a usar, por exemplo, uma droga que todo mundo acha que não é droga, um lança-perfume, era praticamente assim, 98% todo mundo cheirava um lança-perfume em Brasília. Então era para na mente do jovem aquilo não era droga, né. Não, isso aqui é um lança, a gente cheira aí a curtição. Então era como se fosse beber, como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Mas é uma droga, e uma droga gravíssima. Olha só. O lança-perfume, por exemplo, ele tem umas veias que nós temos umas veias ligadas aqui também com a visão, que ela seca as veias, conforme você vai usando o lança-perfume. Então você corre risco de ficar cego, você corre sérios riscos, até porque você mata as células, né. As células, elas são nós temos as células que dos nossos neurônios que estão, né, em movimento. Quando você cheira o lança-perfume, ele começa a andar atrapalhada, umas andam para trás, outras para frente, então tudo começa, eh, perder as conexões da normalidade, né. E eu acabei entrando nesse mundo mais cedo do lança-perfume, que achava que não era da droga. Só que aí vai cada vez mais vindo outras coisas. Uhum. E você vai abrindo, você vai abrindo, você vai. Eu uso droga. Na minha época, 90% dos jovens usava droga na minha época. Tem o jovem que usa droga uma vez por ano, no carnaval. Uhum. Tem um jovem que usa droga 2 vezes por ano.
E aí você vai tendo vários tipos de pessoa que usa droga. Tem aquele que usa todo final de semana, tem aquele que usa todo dia, tem aquele que usa 5 vezes ao ano, e aí depois vai o quê? Aumentando o ritmo, né? A droga, ela não vai... É difícil... existe aquelas pessoas, às vezes, que já caem de cara na droga e já começam a usar muito, mas a droga, ela vai vindo gradativamente, o mundo vai vindo gradativamente, né? Você acha que hoje é muito diferente daquela época? Algumas coisas porque, por exemplo, o crack, se uma droga normal, você vai usando ela para ela gerar um vício e você perder o controle da sua vida, o crack, por exemplo, na primeira paulada, um vicia. De 2 pessoas, um vicia no crack. São drogas mais fortes. Ela é hoje. mais forte, então a pessoa que nunca usou, ela pode tornar um viciado da noite pro dia. Com outro tipo de droga não é assim, você vai ter que usar um tempo, né? Mesmo que seja a cocaína, a maconha, outros tipos de droga, você vai com o tempo. Existem aquelas drogas que são voltadas para determinado tipo de evento. Por exemplo, a rave. A rave era as balas. Então, a pessoa toma a bala, que é o êxtase, que é chamada, né, na linguagem popular, bala. Então, a pessoa vai tomar a bala, que é onde você vai ficar na eletricidade, aquela coisa assim. Tem pessoa que toma, às vezes, o som para e ela fica ali, e na cabeça dela, ela tá pensando que ela tá... Tá dançando e o som tá tocando. tá dançando, pensando que tá com tudo que tá normal. Você vê a importância do irmão falar sobre isso, gente? Mas por que tá esmiuçando isso? É importante para você entender o perigo onde está. Aonde está a armadilha para poder fisgar a pessoa, para tirar a pessoa do centro, porque a palavra diz que a pessoa está sempre vigilante. E com a droga e com outro qualquer bebida, mesmo que seja uma bebida alcoólica, a pessoa sai de si. Então, o risco, a armadilha está ali, né? Pronta para poder capturar aquele que sai do redil. Como a palavra diz, o leão ruge ao redor procurando quem devorar. Eu creio assim, Fábio, muita da proteção muita não, mas a proteção que ele tinha era a mãe dele. Com certeza. Isso aí não tem dúvida. A sua mãe segurava seu... A mãe intercessora. Eu tive muito livramento de morte. Muito. De acidente de carro, de pega, entendeu? Apostando pega, carro em alta velocidade, cavalo de pau, aquela coisa toda de... em meio de traficante, em gente de droga, de crime, ameaçado por criminosos. Pô, eu tive muito medo, mas foi muito livramento que eu tive nessas festas que tinha muita pancadaria. Você, numa pancadaria dessa, o cara com uma garrafa, por exemplo, eu tomei uma garrafada na minha cabeça, o cara, na confusão, ele estourou a garrafa na minha cabeça e me estocou por trás. Ele me brocou ali com o casco da garrafa, né? Então, se o cara me acerta no pescoço e pega na jugular, né? Na veia... Artéria mesmo, né? Então, eu não estaria aqui hoje contando essa história. Então, eu recebi muito livramento de morte, porque você pode morrer com uma pancada. Pô, Brasília, os caras ficavam batendo o saco o dia todo. Quando ia lá, teve gente que... Teve caso lá em Brasília do cara dar um murro no cara e o cara morrer com traumatismo craniano, pô. Uma pancada, um murro só. O cara não aguentar morrer. Então você tinha vira e mexe um caso de uma situação dessa. Quando não era na mão mesmo, era de outra forma, com uma faca, com a garrafa, com espeto de churrasco, né? Que o cara faz ali, tem milhares de coisas que leva a pessoa, ela pode morrer. Arma de fogo era muito difícil? A arma de fogo, não é, na minha época não era muito difícil, também não. Tinha também, enrolava muito. E eu nunca gostei de ser armado, de andar armado, mas andava com pessoas que gostavam de andar armado, né? Pessoas que já tinham uma tendência maior para criminalidade. Eu fiz algumas coisas, uns pequenos furtos, de onda, de coisa de, às vezes, ia na Micarecandanga,
tomava a mortalha dos outros, né? Chegava nos moleques, bora, passa essa mortalha aí que seu evento acabou e o meu tá começando agora. Né? Grandão, forte. Grandão, e pegava molequinho, via aquela coisa, o cara aí passava. Quando não, eu ia, o pessoal com a mortalha na mão, indo para o carnaval, ia, puxava, roubava, saía correndo, colocava e entrava no bloco. O que é mortalha? Mortalha é o abadá, né? Eles chamam também abadá. o abadá, uma mortalha, que é a camiseta. Que dá direito a você ficar ali dentro do bloco. Do bloco, né? Tem o cordão que isola os que estão fora na pipoca e os que estão dentro. Tem que entender de carnaval. Você está em outra época. Você, a sua época, ó, é antiga a sua época, viu? Não, mas é que o tio dele lá era mais CTG, aquelas coisas de bailão e tal. Que maravilha, gente. Ai. Mas, irmão, quanto tempo pra gente poder dar uma terminada aqui? Porque a gente quer avançar, né? Vamos avançar para outras coisas. Deixa esse homem velho pra lá. Quanto tempo, mais ou menos, você ficou nessa vida, assim, mais mergulhada, assim? Bem... Foi uns 8 anos, foi um período, assim, que eu fiquei... Comecei a me rebelar aos 12, né? E a coisa vai ficando pior, assim, nos 3 últimos anos vão ficando terríveis. Porque aí você vai começando mesmo, o pecado vai ficando enraizado, ele vai tomando uma proporção. Muitas vezes eu peguei casos de manifestações demoníacas e o demônio falou, algumas vezes ele falou para mim, você era meu. Olha. Você era meu. Chegou a fazer algum tipo de pacto? Não, nada disso, né? Mas era meu pelas minhas ações, inconsciente, né? Minhas ações. Pactos inconscientes. Brigas, confusões, né? Cheguei a bater, chegava um cara de morador de rua no meio da galera da gente num lugar, já deu um rodo, né? Um bandão ali, a pessoa caiu no chão e eu lembro que eu pisei na cabeça do rapaz que era morador de rua. Então eram coisas violentas, você podia matar sem perceber. Usando a sua força, você perde o controle, né? Principalmente usando droga, bebendo, você não tem noção da força que você tem. Numa dessas, você mata uma pessoa fácil. E aí foi até que idade, assim? Até os 20, né? Até os 20 anos. Até os 20 anos. E aí, nos 20 anos, o que aconteceu, assim? Aquela virada de chave, aconteceu alguma coisa assim? Aconteceu, eu fiz um retiro chamado Renascer. Era um retiro que muitas pessoas do mundo, assim, tinham uma conversão, tinham uma mudança. Era um retiro fechado, 100 pessoas, no máximo 115. E era um retiro que tinha muitos resultados, né? Tinha pregação, tinha teatro. Era muito bem elaborado, com muita dinâmica, muito interessante. Um retiro gostoso de se fazer. E eu fui para esse retiro. E no sábado à noite eu tive um encontro com Deus. E nesse encontro eu experimentei o batismo no Espírito. Quando eu comecei a orar em outras línguas e eu comecei a sentir fortemente o amor de Deus, tive consciência do meu pecado, que eu era um pecador, mas ao mesmo tempo eu senti abraçado por Deus, eu senti um amor por Deus, e eu também recebi um chamado de Deus naquele momento. Teve uma palavra profética, assim, uma palavra no meu coração. Deus falou, você não vai casar. Olha. Foi assim de cara. Ele falou assim de cara comigo, na minha mente, no meu coração. Eu estou te separando, você não vai casar, você vai viver inteiramente para mim. Falou você, padre? Não. Não tinha essa coisa não era, você não pensava nisso? Não era chamado. Eu não sabia. Eu sabia que Deus estava me chamando, mas Ele não deu assim como que seria, de que forma, qual o direcionamento. Eu sabia que eu ia viver inteiramente para Deus. E quando eu volto para minha casa, imagina, um cara que curtia numa noite, ia sair, ficava às vezes com 18 meninos numa noite.
Então vivia curtindo balada, aquela coisa toda, de uma vida totalmente do mundo. De repente eu volto para casa, começo a caminhar para a igreja e aí meu pai fala: "Não, tô beleza, tô vendo que você tá na igreja, pô, que legal. Mas e aí, você não vai namorar?" Então começou a ter as indagações, porque minha vida começou e às vezes tinha as meninas da igreja, que agora, pô, agora é um partido, né, tá na igreja, aquela coisa Uhum. toda. E eu me posicionei: "Não, não tô querendo não, vou ficar um tempo mais agora sozinho, mais reservado". E aí eu já vim dessa conversão e eu já não namorei mais. E já começou a abandonar tudo que era velho também. É, e eu fui radical. Eu abandonei tudo, abandonei música mundana, eu abandonei balada, cigarro, bebida, e foi assim 8 ou 80. Foi Hum. aquela virada mesmo de chave radical, e foi tão radical que às vezes até em certo tipo de festa de igreja eu nem ia, Olha só. Fim de igreja. nem de igreja. Eu não ia porque o mundo era muito forte em mim. Uhum. O Carlos sempre fala isso, que às vezes você não precisa falar para a pessoa assim, abandona essa vida, larga isso, para com isso. O batismo no Espírito, se for verdadeiro, É, ele te convence ele de te toda a convence, verdade. não precisa ninguém Se Deus falar. não te convencer, quem vai te convencer? É, verdade. E aí, então, o irmão teve mais ou menos isso, assim, mais ou menos não, teve isso, exatamente, essa experiência forte com Deus, esse batismo no Espírito, que falou no seu coração que você precisava abandonar aquela vida e que Deus tinha um amor muito maior e ia saciar a sua alma, porque você buscava era É, saciar a sua e o alma, batismo ele gerou em mim você orar com autoridade. orar com autoridade. E quando eu recebi o Espírito Santo, a minha oração ela começou a ter força. Ela começou a ter uma pegada mais de autoridade, aquela coisa de mais convicção, né. Quer dizer: "Ah, vamos orar". Aí a pessoa ora assim, mas ela nem está acreditando na oração dela. Ela não tá nem ela entra na oração, assim, incrédula, sem vontade, não, aquele batismo no Espírito de você orar com vontade mesmo, com garra, aquela coisa forte. Então gerou e um desejo muito grande pela palavra de Deus. A palavra. Demais. Fome. Fome da palavra, de conhecer, de querer conhecimento das coisas divinas, do sagrado. De ler a Bíblia, por exemplo, 9 horas por dia. Começar às 7 horas da noite e só terminar 10 horas só terminar 7 horas da manhã. Então, assim, aquela fome mesmo muito grande de Deus, fome da palavra, querer conhecer, queria saber. Eu lembro a pessoa falar: "Ah, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo". Eu falei: "Meu irmão, eu quero saber onde está essa história". Aí peguei o Novo Testamento e fui. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses e fui-me embora. Apocalipse, eu falei: "Cadê Pedro de cabeça para baixo, meu?" Aí eu falei: "Pô, eu li o Novo Testamento todo, não achei Pedro de cabeça". Aí o pessoal falou: "Não, rapaz, tá na tradição da igreja". Olha aí, que Mas importante para você falar você isso. ver a fome, né, de você querer conhecer profundamente e querer saber mais, né, as E aí, quando te histórias. falaram que estava na tradição, você falou: opa, vou começar a estudar a igreja então também. Foi, aí eu fui conhecendo, né, mais muitas coisas da igreja e pegando as pessoas que tinham mais formação, que tinham mais conhecimento e vai orientando a gente, né, e vai passando. O pessoal já me deu logo de cara: "Essa passagem aqui, ó, é para você". Foi a primeira uma das primeiras passagens que o pessoal me deu na igreja, falou: "Você vai precisar bastante meditar nessa palavra. Se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e prepara a tua alma para a aprovação". Aguenta. Eclesiástico 2, Dois, né. porque os homens agradáveis a Deus são provados como ouro é provado pelo fogo. Eita, glória a É. Deus. Que maravilha, gente. E aí, cheio da graça de Deus, vivendo aquele primeiro amor,
Que maravilha o primeiro amor. É É uma coisa maravilhoso. assim, É inesperado. é maravilhoso. Você descobre que Deus é um Deus vivo, que Deus fala com você, Deus comunica com você, Deus ele fala e ele vai mostrando e as coisas vão se confirmando. E você tem um Deus perto e é um Deus que se comunica e você percebe ele próximo. E eu também tive esse desejo de orar com autoridade, o desejo pela palavra de Deus, o desejo pela Santa Missa diária. Missa diária. Porque no retiro não houve uma pregação, não havia ninguém falando de missa diária. Eu tive a necessidade da missa diária e eu chorei durante 4 meses sem parar todos os dias. Todos os dias eu chorava. Na fila da procissão eucarística, quando comungava, na adoração ao Santíssimo Sacramento, na montanha, quando eu ia para a montanha orar. Todo dia eu chorava. Durante 4 meses eu chorei todos os dias. Você sabe o que significa boquim? Aqueles que choram, né? Daí. Mas você chorava de amor? Como é que era? De amor. Era um choro de amor, um choro, aquele choro de arrependimento, de ter ofendido o coração de Deus, né? O choro daqueles que ainda não conhecem Deus, daqueles que você queria arrastar para Deus, mas eles não conhecem, eles não tiveram aquela experiência que você teve. E por mais que você fale, eles não conseguem entender, compreender. Eles sabem que houve alguma coisa que aconteceu com a pessoa, porque ela está mudada, ela está diferente, alguma coisa aconteceu. Mas eles não experimentaram aquilo. Porque a sua experiência é uma coisa, a experiência É. deles deve ser outro jeito. Né? É, Todo mundo tem a sua experiência. É muito gostoso quando você ouve assim, né? Uhum. Pessoal, pô, é demais. Que o bom. meu foi um impacto muito grande. Foi um impacto assim, foi uma coisa assim muito violenta. Tanto é que eu quis logo sair de casa, né? Logo eu quis ser missionário. E Nossa, partiu para uma... Eu fiquei só 1 ano e meio. Eu já descobri que talvez eu ia precisar de estudar. Eu tinha ficado, no meio da minha juventude rebelde, eu repeti a 4ª série e repeti 3 anos a 5ª. Na última vez que eu repeti, meu pai falou: parabéns, meu filho, mais 1 ano você repetiu. O meu irmão deu uma risadona, falou: 3 anos na 5ª, já ganha diploma e já pode dar aula, viu? Então e aí eu tinha ido para o quartel, eu servi o BGP, a guarda presidencial ali em Brasília. Então tirava a guarda ali nos palácios da Alvorada, Palácio do Jaburu, todos aqueles palácios. E então eu acabei ficando muito atrasado no colégio. Aí quando eu voltei a estudar, uma das coisas que Deus me pediu era o estudo. Eu falei: Deus vai me pedir mais lá na frente, mais a questão de estudo. E aí eu fui, estudei, fiquei com os meus pais, aí fiz um supletivo para adiantar. E aí, depois, com 1 ano e meio, foi quando eu fui para ser missionário. Aí saí de casa e Foi fui pra para onde? São Paulo. Na época era a comunidade ID, né? E aí passou o Cal, hoje é o Diácono Cal, tem uma obra também, uma missão, a obra da Imaculada. E ele passou lá evangelizando e perguntou se eu queria ir para São Paulo. Eu já tinha 15 dias que eu estava num propósito com Deus, que eu queria que Deus me mostrasse um lugar, porque eu queria ir para as águas mais profundas. E eu sabia que eu seria missionário, que eu só estava esperando que Deus me mostrasse, apesar que tinha um seminário na minha cidade, tinha um convento franciscano, mas eu nunca tive a inclinação para ser, assim, um franciscano. Para você, eu estava mais dentro desse novo mover, dessa nova primavera do espírito, das novas comunidades. Deus me Sim. levava mais para essa realidade. E aí foi quando eu fui para as novas comunidades, que eu fui para a comunidade ID, e aí fui desbravar como missionário.
Tá, mas e aí você vai para a comunidade você chega na comunidade, você já vai pregando? Como é que é o negócio? Ah, nada, eu fiquei 4 meses É. lá no banco, E você pregou antes, quando você estava na sua já casa, já pregava. começou a pregar, dar Eu comecei a pregar testemunho. muito cedo, É. muito, muito. Já eu saí do meu retiro no domingo, na quinta eu já estava no grupo dando testemunho, Olha, já falando a minha vida toda e já falando do que Deus fez, e ali não parou. Aí eu comecei, praticamente eu já nasci pregando. olha, renasceu. É. Olha, que maravilha. Renasci nesse mover, assim, e tinha um entendimento da palavra, assim, incrível. Eu abria a Bíblia, eu tinha todo o entendimento dela. Eu não tinha um entendimento teológico, histórico, Uhum. mas eu tinha um entendimento do que essa palavra queria dizer para mim, o que essa palavra está querendo falar para você. Podia abrir no Antigo, no Novo Testamento, eu tinha todo ali a revelação ali. Ciência, né? É, da Isso é muito palavra legal. como comunicar ao coração do homem, né? E aí você chega na comunidade, então, fica lá no banco 4 meses. Aí tinha um plantão de oração toda quinta-feira. Eu já fiz logo primeiro uma quaresma, né? Fiquei 40, aí é onde eu entro o meu nome de Irmão Trovão. Eu fui a primeira, porque eu fui fazendo jejuns e eu via que tinha um pessoal que jejuava uma semana. Hum, Eu falei, eu quero jejuar também. hum. Aí comecei a fazer o jejum de 4 dias, aí depois fiz um jejum de uma semana, pão e água. Depois eu fiz um jejum de 12 dias, pão e água. Depois eu fiz um jejum de 18 dias, pão e água. Aí minha mãe já começou a ficar preocupada. Emagrecendo. Ela falou: nossa, meu filho aqui já está entrando no extremo aí da fé. E então eu segurei um pouco. Aí quando eu me lancei para a missão, que eu já não tinha mais essa coisa da minha mãe ali por perto, e eu falei: não, agora eu quero ver até onde eu posso ir mesmo com Deus. Aí eu fiz 40 dias pão e água, trancado numa capela, só saía para ir para a missa, rapei minha cabeça na máquina zero, mandei fazer uma roupa de saco para mim, eu falei, agora é o Espírito de São Francisco. Deus E amado. aí eu ia todos os dias para a missa e ficava o dia todo em oração. Na metade da quaresma, Deus falou ao meu coração: eis que te dou um nome novo. A partir de hoje, você é o Trovão. Naquela época eu não era religioso, então não tinha questão do irmão Trovão. Então, às vezes, um vício de linguagem de algumas pessoas de muito próximo, amigos muito próximos, que chama o Trovão. Trovão, porque é justamente isso. Era uma época que eu não era religioso ainda. Então, que era o Trovão. Então, só depois eu vou me tornar um religioso, um consagrado, né? E aí vai vir a questão do irmão Trovão. Aí eu fico esses 40 dias e depois saio, e aí começa a entrar num processo formativo. Eu fazia parte da cura e libertação, ia rezar, aí eu rezava pelas pessoas. Endemoniado, o pessoal já falava, não, aí você pode assumir aí. Mas, irmão, dentro da comunidade não teve, assim, ninguém que, de repente, estranhou essa radicalidade toda, alguma coisa assim? Você não teve nenhum tipo de perseguição assim? Ou teve? Olha, no finalzinho eu comecei a ter no final. No final. No começo, não. No final que eu fiquei ali um período que eu queria viver uma vida mais religiosa e a comunidade ela não tinha essas características. Sim. Foi quando eu fui sofrer um pouco mais de perseguição. Então a perseguição ela vinha, mas tinha a pessoa que era responsável, que na época era o Cal, então que ele segurava todas as broncas. Então você fica meio protegido ali, porque tem uma pessoa que ela é aquela torre forte, né? Aquela blindagem, e a perseguição não vem ainda. Mas aí teve um tempo que ele foi para Tocantins, em missão, e eu fiquei. E aí teve um período que o pessoal não entendia, porque era um período da comunidade, que a comunidade não existia comunidade de vida. Era só comunidade de aliança. E o Cal, a gente já vivia como comunidade de vida. A gente vivia junto, né? O Cal me chamou para morar na casa dele.
Então a gente já tinha uma pegada mais de comunidade de vida. E a casa-mãe em São José dos Campos não tinha. Essa época nós estávamos morando em Jundiaí, Essa aí era do Juninho? do Juninho. Ah, Juninho. É, isso. Conheci ele, trouxe ele aqui. É. E aí, então, aí houve uma perseguição de alguns membros, não do Juninho, que era o fundador, mas algumas pessoas que, tipo assim, falavam, nós trabalhamos, por que você não quer trabalhar? Será que você está fugindo de alguma coisa? Aí eles fizeram um dia uma reunião, me colocaram na parede e queria de todo jeito que eu fosse trabalhar, que eu fosse fazer coisa. Aí eu falei para ele, ó, meu pai tem comércio, tudo. Meu pai me ofereceu uma loja para mim voltar para casa e trabalhar. Eu saí da minha casa para ser missionário, não foi para trabalhar em trabalhos. Eu quero salvar almas. Então, independente, eu vou continuar. A comunidade, então, não você era o único que tinha essa vida mais radical, assim. Isso. O pessoal mais trabalhava. Mais aliança. Ali, mais aliança, trabalho, vai lá, serve, volta para casa, aquela coisa toda. Eu sei como é que é. A gente sabe muito bem. Gente, que maravilha. Eu quero convidar você para poder se inscrever nas nossas redes sociais, deixar o seu comentário, curtir, compartilhar. Um podcast riquíssimo como esse é realmente um presente de Deus para que todos nós possamos também entender que tem gente que tem um chamado mais forte, mas tem gente também que tem um chamado daquilo que é a sua vida, onde você está na sua vida. Só que tem gente que tem um chamado mais forte e fica fugindo do seu chamado. Não é verdade, tem irmão? gente que tem medo, né? Uma vez eu perguntei para um jovem, eu falei, e aí, o seu chamado? Você sabe o que Deus quer de você? Já perguntou para Deus o que ele quer de você? Ele falou, não, eu tenho medo do que Deus vai falar. Tem tanta gente que tá com medo do que Deus vai falar. Eita! Não é fácil dar para Deus o que ele quer, né? Não, não é. Agora, eu acho que por eu ter vindo do mundo, eu não tive medo, assim. Eu não tinha aquela coisa do que Deus pediu, eu dava. Não tinha nada a perder. Você falou assim, o que eu tinha não valia nada. Então... Eu acho que o que Deus fez foi tão grande, um resgate tão grande, que o meu doar seria a mínima coisa. Então, eu dei, foi o tudo mesmo, né? Eu fui pro tudo. Maravilha. Quando você se dispõe, a primeira coisa que eu acho assim bonito é o seu traje. É uma coisa assim que você já dispõe de tudo. A roupa que você tem é essa aí e mais nada. Não tem cargo, não tem patrimônio, não tem... Sabe, nada te prende. Essa é uma... Você livre. Sempre foi um sonho mesmo, aí não tem como. Como é que vai lá? Não tem. A gente tem... Ainda tem tempo ainda. Né, Bruno? Moisés foi chamado com 80 anos. Tem muita coisa para acontecer. Tem água ainda. Não, mas acho lindo, sabe? Quando eu vejo as pessoas, a toca, por exemplo, que larga tudo e só aquele hábito. Antigamente tinha uma coisa mais... As pessoas estavam à flor da pele, então pegavam. Hoje a toca também já veio que é um outro... É porque as obras passam por um processo, né? Fundador, né? As obras passam pelo processo, às vezes ela passa pela crise, às vezes ela passa por ataques, por coisas, às vezes os defeitos que vêm das lideranças. São tantas coisas que acontecem em cada obra, em cada missão, o fundador que morre, a comunidade que às vezes passa por um momento de rachadura, de divisões. São muitas coisas, né, que acontecem ao longo da vida, da história. Nem tudo é tão romântico como o filme do Irmão Sol e Irmão Lua, de São Francisco de Assis. Digo, o diabo, ele não tem pressa. Mas melhor para assistir é o Francisco, né? O Francisco é mais violento, é mais minha cara. É mais na Eu gosto mais. Mas assim, às vezes as pessoas pegam, né, com a força e vai, se entrega e tal, e
Você vai indo, vai fazendo a vontade de Deus, vai indo. E o diabo não incomoda às vezes, você deixa, né? Mas o tempo passa. E se a gente não prestar atenção, a gente vai caindo, né? Vai caindo na É, armadilha. E você não pode deixar o fogo apagar. Se apagou o fogo, filho, se aí, você perder mesmo, né, aquela pegada de uma coisa mais violenta, e aí você for fazendo concessões, né? Ah, é, calma aí. Aquilo que você não fazia antes, você começa a fazer. É aquilo que você tinha uma radical profundo, você já começa já a falar, não, calma, hoje eu tô mais light, mais tranquilo. Então, é um perigo muito grande, né? Tem muita gente sendo engolido por essas filosofias é. aí, por essas teorias, por essas fumaças, né? Então a gente precisa renovar o nosso amor. A gente precisa renovar, não, eu preciso. E é uma coisa que é sua, né? Não é algo que eu estou esperando de Deus. Não. Coisa que você tem que fazer. Uhum. Você assume. Essa é a minha posição. Aí Deus vai te O levando. Léo dizia que você decide e Deus abençoa para dar certo. É, Você toma a decisão, e é para essas formas radicais, né? Deus abençoa, vai dar certo. Se ele te deixa livre para você escolher, para que aí ele abençoe e deixe você fazer. Irmão, mas você viveu quanto tempo lá na comunidade ID? 2 anos, 2 né? anos, isso. Aí depois desses 2 anos, eu tinha feito uma experiência na toca de 1 semana e não tinha sido muito bem acolhido, também porque faltou discernimento da minha parte, né? Uhum. E quando eu fui pra toca, eu queria já chegar lá jejuando, põe água. Imagina, você tá fazendo uma experiência na comunidade e vai jejuar, põe água. Então, Falou, você quer um louco radical esse só. aqui tá biruta total. Então, não fui muito bem acolhido, muito bem recebido naquele primeiro momento. E aí foi quando chegou o momento que o meu tempo na comunidade terminou, né? Aquele meu tempo, aquela minha fase, porque Deus me chamava para uma outra realidade, que era essa de vida religiosa, de usar veste. Eu queria usar um hábito. E aí Deus começou a colocar esse desejo de um hábito, de usar veste. E aí foi quando, só que aonde? Como? De que maneira? Eu ia Qual é o perguntar. direcionamento? Você fica meio Quem que desnorteado. autoriza? Quem que faz isso? Não E sei o aí eu, quê. eu falei, até aqui Deus me trouxe para cá, mas agora está chegando o final dessa etapa. E para onde eu vou? E não tinha, eu não tinha esse direcionamento. Aí eu fui para a montanha. Aí o pessoal tinha feito um cenário lá e fizeram uma cruz lá grande, pesava uns 70 quilos. E eu peguei essa cruz e me mandei para a montanha, peguei uma barraca de campo, né, levei os livros e falei: "Agora eu vou sair daqui só quando Deus falar comigo". Um eremita. É. Aí mandei fazer uma veste para mim, eu falei: "Ah, montanha mesmo, aqui quem é a lei é Deus. Quem que vai fazer que pode, que não pode? Eu tô na montanha, quem ninguém Hum. vai poder falar nada". Então eu mandei fazer uma, e incrível, a roupa já era o desejo do cinza e do preto. Cinza e preto. Eu já mandei fazer a roupa, o hábito cinza e preto. Olha só. E aí fiquei na montanha lá, ao todo foram 3 meses na montanha, Sozinho. sozinho. Descia pra Teve uma vez comer. que um antes apareceu lá, um antes dos reis lá, ficou uma semana comigo lá. É. Foi. Ficou sabendo que eu estava lá, eu vou também. E aí Olha só, né? apareceu lá e a gente fez uns propósitos, fez até um tempo, quando ele estava lá, a gente fez 5 dias só na água, e foi, e orações profundas, né, rezando o rosário, e a oração profunda em silêncio. Não era nenhuma oração, nesse período todo que eu estava no monte, não tinha oração de você ficar clamando, orando, não, era uma oração contemplativa.
Um retiro de silêncio. Era um retiro de silêncio. Era você contemplar a natureza, ouvir a Deus, tentar escutar a Deus. Era rezando o rosário naquele gemido, né? Aquela coisa assim, mais suave, mais serena. Mas começava de manhã, quando o sol nascia, e ia até meio-dia, orando sem parar. Rezava uns 2 rosários ali, depois ficava um momento mais de silêncio, assim, mais silencioso. Aí de meio-dia até as 4h30 ali, 5 horas, era um momento também de estudo. Aí depois eu entrava de novo na oração, aí pegava pela tarde, aí à noite eu já fazia uma fogueira e já ia também fazer um momento à noite oracional e também ia dormir cedo. Dormia cedo, sem luz, sem nada, não tinha muita coisa o que fazer. Acorda cedo e dorme cedo. E fazia toda sexta-feira a via sacra com a cruz nas costas. Saía fazendo, às vezes passava, tinha uma via, uma montanha assim que você se afastava um pouco, aí tinha umas casas, aí você passava com a cruz assim, fazendo penitência, o povo vendo. E às vezes um zombava, dava risada, outros achavam diferente, outros perguntavam: "Você está fazendo o quê? Que penitência é essa?". E aí, irmão, até explicar as coisas de Deus, às vezes, nem sempre tem que ser explicada, Nem porque sempre. não dá para as pessoas captarem, né. Aí voltava e eu fiquei esse todo o tempo esperando, ouvindo, tentando ouvir Deus, mas assim, foi um período que Deus silenciou. O silêncio de Entendi. Deus, né? É o silêncio de Deus. O 7 moradas tem. E Meu foi, Deus. né, total, Deus não falou. E chegou um momento que eu tomei uma ação, e aí eu tive a intuição de ir pra toca. Aí eu fui pra toca, assim, conheci um irmão, o irmão Arcano, hoje não faz parte também, ele não tá mais na toca. E aí ele me chamou para estar lá com eles, tal, e aí eu fui pra toca, e aí eu fiquei lá um período, assim, também de 3 meses. Já estava descalço naquele tempo, irmão? Já estava assim. Não, não tão, não, assim, Uhum. andava e não andava, não, porque também não, você lá na, por exemplo, na toca, só andava quem era descalço, era tipo os professos, não era coisa que você vai andar descalço assim, era Uhum. pessoas que já eram mais experimentadas na fé, já tinham uma maturidade, não era: "Ah, chegou aqui, vamos tirar a sandália e vamos viver de qualquer jeito". Interessante, irmão, falando sobre essa penitências e aí, de repente, até a zombaria das pessoas, né? E eu imagino que você, desse período que você, tudo, imagino, o tempo que você andou descalço, que agora você acha que você não tá mais, assim, totalmente descalço, né? Isso. Mas nesses tempos você pegou muitas piadinhas, muita Ah, muito. coisinha, Ó, eu muita fui para a isso. faculdade, Hã. eu fiz a filosofia, a teologia, Hum. e na faculdade eu ia descalço para a faculdade. Hã. Entrava na faculdade descalço, O hábito. com um hábito, né, um mini hábito e depois o hábito, né. Então eu passei por fases, né, e aí a igreja, o bispo me permitiu usar um mini hábito, que era como se fosse um casaco bem mais longo até o joelho, assim, né, com as mangas mais largas, com capu. É um mini hábito, mas já descalço. E depois eu recebi as vestes, que foi no ano de 2012, aí que eu professei os meus votos, e eu também ia descalço para a faculdade, era um escândalo total. Nossa. Você na faculdade, descalço, né, que mundo que esse rapaz está vivendo. Vibe é essa. O tanto de calçado que Às vezes devia ter ganhado. eu fui tema na faculdade de professor. Teve aula que falou: "Hoje a aula vai ser sobre o irmão, que ele anda descalço", e aí começou o debate, que anda, que não deve, que se deve, se não deve, qual é a sandália que tem que colocar, qual é que não é. Eita, meu irmão.
Filosofia. Isso foi na teologia. Na teologia. Esse debate, um dia que eu fui à aula. Mas, irmão, eu fico imaginando você chegando no bispo, não sei como é que foi isso, se você puder contar um pouquinho pra gente. Imagina ele chegar no bispo, né, que tem muitos que chegam assim, ô, seu bispo, sua bênção e tal. Eu quero andar descalço e usar hábito. Como é que foi essa experiência? Eu já estava mais maduro, né? Você já estava mais maduro. Eu tinha passado por 3 comunidades, né? Eu passei pela Toca. 2 anos na comunidade ID, 3 meses na Toca, e eu fiquei 3 anos e meio na Fraternidade O Caminho. Então eu do Frei Gilson, né? Sobreiro, Padre Gilson Sobreiro. Então isso me gerou totalmente uma formação muito enraizada, né? Você passar por 3 comunidades, né? Você ter ouvido muita história, viajado para muitos lugares, visto muitas situações de comunidades, muitas coisas que aconteceram. Então, quando eu vou para a Bahia em 2007, eu estava na Amazônia, e eu vou para lá e a obra vai começar lá, eu já sou uma pessoa mais madura. Eu já estou mais amadurecido, os pés já estão bem mais no chão, então já estão mais calejados. Eu não começo usando veste, eu começo normal, com a calça, a camiseta. Ali eu vou fazer um caminho com o sacerdote vai me levar até o bispo, eu vou até o bispo, vou explicar toda a situação para ele, a gente inicia um caminho, né, de maturidade, de comunidade, e ali ele depois vai até a nossa casa de missão, ele vai dar a formação para nós. Era o Dom Gregório da Paixão, que hoje está em Fortaleza, lá no Ceará. Dom Gregório Paixão, que é um bispo assim maravilhoso, fora assim de toda normalidade, uma pessoa preparada mesmo para ser bispo, uma pessoa assim de muita ciência, espiritualidade. Ele era um monge, né, beneditino, né? Então diferenciadíssimo. Então foi assim uma coisa mais pé no chão, sabe? Sim. Já não foi mais aquela pessoa que vai afoita, porque eu tive um momento que eu fui afoito, né? Teve um momento que eu tentei começar a comunidade e eu já fiz veste, já comecei a andar de hábito, começou a fazer isso em São Paulo, em Várzea Paulista, próximo de Jundiaí. E aí teve uns 5 meses, aí começou a vir as provações, a dificuldade, eu não estava pronto para assumir uma missão. E aí foi quando eu falei, rapaz, eu acho que esse negócio de fundador, né, para mim não, porque ô coisinha que a pessoa sofre é fundador, né, cara? Será, Carlos? Rapaz, meu irmão, é o Cristo na terra mesmo, vivo, passando pelo Calvário. Jesus amado. Então, quando eu vi tanta coisa, eu falei, olha, eu acho que fundação não é para mim, eu vou ser um servo. Eu vou para uma coisa que já está montada, organizada. Aí foi que eu fui para a Fraternidade do Caminho. Na verdade, é uma fuga do meu chamado. Foi uma fuga do seu chamado. É uma fuga do meu chamado. E lá na Fraternidade do Caminho, o pessoal tinha mais essa espiritualidade assim, de penitência, de vida? Tinha também, muito. Me identifiquei, tanto é que eu fiquei 3 anos e meio, né? Olha. Eu me identifiquei, o padre era uma pessoa muito espiritual, um homem, um antropólogo, ele é mestre em antropologia, um homem de um saber, de uma ciência, de um conhecimento intelectual, de um acervo assim muito grande. É um homem assim também preparadíssimo. E ele era meu diretor espiritual, né? E sempre foi me dando muitas direções, me ajudou muito, tem uma contribuição muito grande, sou muito grato a todas as obras que eu passei, tanto pela comunidade ID, como pela Toca, pela Fraternidade O Caminho, que é onde eu devo um período maior de tempo, né, que me ajudou muito
né? Tanto o padre como a obra em si, os irmãos, as irmãs, né? É experiência de missão mesmo que eu vivi, que foi assim, coisa assim maravilhosa, né. E tanto é que eu fiquei muito tempo. Eu vi Você falou que ficou 3 anos 3 anos e meio 3 anos e meio. E você serviu na Amazônia, você falou? na Amazônia. Você tem alguma história assim para contar pra gente, assim, um momento que você viveu lá na Amazônia, lá você tá em missão lá? Alguma coisa assim que te vem à mente aí que, Olha, tem muitas coisas, claro, né. imagino que sim. Muito 3 meses, assim, na Amazônia foram algo assim, mas tem uma missão que marcou muito, que a gente foi para Maués. Maués você vai de barco, e quando você vai de barco, você vai, são redes. Então você pega uma rede daquela e vai dormindo ali até chegar no outro dia. Então você pega o barco 5 horas da tarde Uhum. e chega no outro dia 11 horas da manhã, Hum. e vai de barco. Então e esses barcos, eles têm som à noite, então rola lá, tem um lugar lá onde o pessoal bebe e vai, tipo, curtir, tem umas curtições, aquela coisa toda. E quem não tá, vai dorme, vai dormindo. E eu lembro que eu fui lá no bar e falei: "Ah, eu quero dar um momento aqui, Microfone. eu queria que você desligasse aí que eu vou dar uma palavra de Deus". E aí o pessoal desligou e aí eu comecei a pregar lá no meio do barco, e comecei a pregar a palavra. Teve outra situação que aconteceu também, que foi uma situação de risco, porque, o rapaz de repente se desentendeu lá com o dono do barco, ele tinha uns peixes, e os peixes dele ia apodrecer e ele queria que parasse numa outra cidade para comprar gelo. O cara do barco falou: "Não, o barco tem o seu destino, não vai". Começou uma briga, o cara puxou a faca e começou aquela coisa de querer matar o cara no meio da rede, daquelas redes, um passando para um lado para o outro e a gente ali. Então, isso foi algo assim também marcante, né, os riscos da missão, daquilo que você enfrenta, daquilo que você passa, né, na vida missionária. Gente, que história eu acho que é uma das mais impactantes. Cada um é muito impactante, mas essa história também mostra para cada um de nós que cada um de nós temos um chamado. E como o irmão falou, às vezes a gente fica fugindo do chamado. Se você está fugindo do seu chamado, escreve aí nos comentários, a gente quer saber. Também, se você quer colocar algum pedido de oração, coloca aí. Lembrando que você curte, comenta e compartilha, porque muitas pessoas o algoritmo já impulsiona, manda para mais pessoas. E esse podcast precisa chegar cada vez mais longe, não só porque a gente quer, mas porque a evangelização precisa acontecer. O Rodrigão dizia aqui no podcast: enquanto a gente está aqui falando de Deus, com certeza os anjos de Deus estão aqui, a gente rezando, protegido pela Virgem Maria, mas a gente não entende a realidade de pecados que existe em volta de nós aqui, cidade, tudo. Então tem muita gente que precisa escutar a palavra de Deus, tem muita gente que precisa ser tocado pela palavra, e o podcast é um momento, de repente, que acontece isso, Deus pode usar disso. Então deixa o seu comentário e curte, porque é muito importante, tá bom? Irmão, então você chega na Bahia, com todo esse discernimento que você disse, vestes normais, calça, camisa, mas tem mais alguém que também está ali contigo. Como é que foi esse chamado, esses primeiros ali que foi contigo para poder fundar a casa? E aí tem uma irmã que vai comigo, né, Uma irmã. que ela tá na Amazônia também na missão. E aí o Frei me chamou em Candeias, e ele falou que era à vontade, porque eu estava ali conversando com ele, e o Cal estava já na missão. Eu tinha morado com o Cal, lembra que eu tinha morado com o Cal Sim. 2 anos, e, a providência divina separou eu e o Cal. Uhum. Então o Cal foi para um norte e eu fui para outro. E a gente ficou, às vezes, anos sem se ver também. Porque ele foi para outra missão, eu fui para outra, e a gente morou junto.
E aí o Cal organizou uma missão na cidade de Candeias, tal, me propagou os CDs lá, aquela época de CD, e o pessoal escutou e teve o interesse de me levar lá. E eu fui da Amazônia para lá, para a cidade de Candeias. E nessa história toda, o Frei pediu para contar, tinha uma cruz de mão, e ela tinha algumas coisas desenhadas nela do pirógrafo daquele período de 3 anos e meio atrás, que eu tinha iniciado a comunidade. Uhum. Era a cruz ainda de mão que eu tinha. E o Frei pegou e falou: essa comunidade é vontade de Deus. Olha só. Deus, ele quer essa comunidade. Só que eu também vivia já uma crise comigo, uma coisa assim, eu não quero ficar, eu já comecei a ficar sendo uma pessoa muito inconstante. Uhum. As pessoas me viam como uma pessoa inconstante. Tá num lugar, aí daqui a pouco tá em outro, aí daqui a pouco você tá em outra coisa. Então, assim, o pessoal começou a me ver assim, dessa forma, um homem inconstante, que não tem firmeza, não se afirma, né, Uhum. num propósito, em algo realmente sólido, firme. E eu coloquei para Deus que eu ia viver ali mesmo, na Fraternidade do Caminho. E o Frei falou, eu falei: "Ó, Frei, se Deus quiser isso aí, ele vai levantar outra pessoa, porque eu estou muito bem onde eu estou, eu não pretendo sair, então aqui agora vou continuar meu caminho". Mas na verdade vinha pessoas, situações que aconteciam, e essa coisa da fundação persistia, né, Deus sempre persistia naquela fundação. E aí foi quando eu volto para a Amazônia, e a irmã nem sabe de nada, Hum. e a irmã pega e fala que Deus tinha falado que eu ia montar uma comunidade, que tinha uma pessoa que tinha falado, e Deus revelou para ela Olha só. tudo que tinha acontecido na Bahia, coisa que eu não falei para ninguém, e que eu nem fiz projeto, porque o Frei falou, eu achei que o Frei estava querendo puxar ali fogo para sua sardinha. Eu falei: "Não". E aí foi quando eu vi que realmente era vontade de Deus. Aí eu liguei para o Cal, aí fiz a ponte, aí o Frei comprou a passagem. Aí a irmã pegou e falou que ia comigo. Eu falei: "Não, comigo você não vai ficar aí na comunidade". E aí ela insistiu que queria ir, pegou e foi também. E aí o Cal teve que providenciar outra passagem para ela ir. E aí esse primeiro momento a gente fica junto com o Cal. Né, os primeiros tempos ali, as primeiras semanas, até a gente se organizar, aí depois vem outro rapaz que é o Vano Arley também, e foi um período que começou a primeira comunidade lá em Várzea Paulista, aquele período dos 5 meses que eu inicio a comunidade, Uhum. ele estava nesse período. Aí Só. depois eu fui para a Fraternidade do Caminho, ele foi para a Fraternidade do Caminho, aí eu saí da Fraternidade do Caminho, e aí ele veio junto comigo e ajudou ali no primeiro, nos alicerces, né. Cofundador. São cofundador ali histórico de grande importância. Nós estamos fazendo agora, o nosso aniversário, são 17 anos, e a gente está fazendo um álbum agora histórico, Uhum. pegando todas as datas, as pessoas de todos esses 17 anos. Uhum. Nós vamos fazer agora, né, em novembro, essa festa, vamos celebrar, festejar e vamos, fazer esse álbum da fraternidade, né. Você vê que coisa mais é de Como é Deus que você mesmo, né? começou ali? Você alugou uma casa? Aí aluguei uma casa, na verdade a casa cederam para nós durante 3 meses, e aí foi morar eu, a irmã e o Ivano Arley. A gente começou a morar junto ali, aquela coisa de comunidade que está nascendo, povo sem dinheiro, né, sem nada, tinha uma bíblia, uma cruz, alguns livros, né, eh, 2 calça, 3 camiseta, bem franciscano mesmo. E aí aquela coisa ali, a gente vai se organizando. A gente começou a trabalhar com trufa, vender chocolate, né. E aí a coisa foi se engrenando e a gente foi aos poucos conseguindo
se organizar como comunidade, né? Hoje Mas tem- foi muito difícil. Os primeiros dias a gente não tinha geladeira. Primeiros dias e primeiros meses Ai, sem geladeira. Tudo que tinha que comer, fazer e comer. Tinha que comer tudo. ganhava muito? Ganhava, sempre tive a providência, nunca foi Hoje assim vocês têm já difícil. uma casa própria? Uma estrutura maior. Tem. A gente tem a nossa casa própria, a nossa casa de missão, né? Graças a Deus, Deus deu essa parte mais estrutural aí, ela Tá firme. tá firme. E aí começou a aparecer as missões, o irmão começou a pregar no Brasil Porque aí eu já carregava eu já tinha um tempo como missionário, né? Uhum. Já tinha CDs gravados, então tinha espalhado já para muita coisa no Brasil. Uhum. Então, e daqui a pouco a coisa foi só engrenando, engrenando, engrenando. Tem mais gente que prega na comunidade também, irmão? Tem também, mas tem. outros irmãos que pregam. Uma vez o Carlos até falou que a gente tinha que trazer os outros aqui também. pra poder- Vamos com certeza. O É, irmão tinha. Dimas, o Dimas. irmão José, Isso. são Os raios. são os dois ali que são os pregadores, né? Porque a gente acaba aparecendo com o fundador, né? Não tem como. Né? Não tem jeito, A gente acaba aparecendo. Tem né? o Jobson, que também era da comunidade, ficou muitos anos como também a primeira vocação da comunidade, depois ele saiu, hoje está caminhando fora, né? Uhum. Ele fez filosofia, teologia, uma pessoa formada, pensava na época em ser sacerdote. Eu ainda estou rezando ainda para ele, Aí, para que ele possa Voltar. voltar, mas ele é livre. é um tempo a E cada vez. aí, e aí hoje ele está namorando, tudo, mas ele também é um missionário também pela obra, pela comunidade, sempre caminha com a gente É. conseguiu fazer essa transição que é muito difícil. A pessoa que era um religioso, um membro da comunidade, ela sair e você conseguir ainda manter essa aproximação. É difícil para ele e é difícil para nós, como pessoas que Tem que os adaptar, fundadores. né? Tem que. Eu imagino que eu também morei um tempo na chácara da comunidade. E aí, para mim sair depois e continuar, não foi muito fácil, não. Não é? Aí você é a prova viva. Só a prova. Você sabe como é essa fase, né? É, Essa coisa toda de você viver na vida, você ir para a aliança. é. Então é uma coisa, tem que ter a maturidade do fundador e tem que ter a da comunidade em si e também da pessoa. Ainda mais quando fica o chamado batendo no coração. Você tem que voltar. É. Mas aí ontem teve um pregador que tava pregando lá e ele falou assim, não tá na hora ainda não. A profecia que eu recebi ontem, depois eu falo sobre isso. Fica para outro, isso aí fica pro interno. Deixa no coração de Deus ainda por enquanto. Gente, que maravilha, que podcast delicioso. Eu, Carlos, com certeza, que cada um de vocês, o pessoal que tá aqui da equipe também, tô com um cara de cansado, mas não é do cansaço do podcast, com certeza. Quero fazer mais uma vez o convite para você curtir. É muito importante que você curta e compartilhe. E se você quiser ser um parceiro aqui do nosso podcast, entre em contato com a gente. Nos links estão aqui abaixo. Você clica lá, vem falar com a nossa equipe, vem ser um parceiro, vem investir na evangelização, porque aquele que investe na evangelização tem méritos de evangelizador também. Irmão, vamos para terminar. Quero falar só uma coisa com você. Como que foi a experiência de ir pregar fora, nos Estados Unidos, a primeira vez? Como é que conseguiram te achar lá dos Estados Unidos, te achar aqui? Como é que foi isso? Olha, são os nossos irmãos missionários, né? É. Eles vão abrindo as portas, né, para nós, né? Tem a missionário que ele vai e fecha, que ele quer ficar E só fecha. para ele. É verdade. E tem os missionários que vão e abrem as portas, né? E outra pessoa que abriu a porta foi o Cal, né? Hoje é diácono. E a gente é sempre muito próximo, estamos na mesma diocese, né? A gente vira e mexe, eu vou lá na casa dele e tiro, às vezes, quero um momento de descansar, vou para lá.
e fico com ele. E ele hoje está fazendo mestrado em Bíblia, está terminando, é diácono e é um baita de um homem de Deus, assim, fantástico. A gente sempre foi uma referência para mim como pessoa e continua sendo, né? Muito forte. A gente morou 2 anos e criou um vínculo muito grande. Cal Todesco, é esse? Cal Tedesco. Tedesco. Tem que trazer ele para cá, Não, hein? fazer. Já me falaram. E de repente você abre a porta para ele. Claro. Aqui, né? Tá abrindo. Tá abrindo. Tô abrindo, eu tenho que abrir. Uhum. E aí ele abriu para mim nos Estados Unidos, porque a irmã Zélia abriu para ele. Né? A irmã Zélia abriu para ele e pro Hélio de Maria. Sim. Então, aí eles entraram nos Estados Unidos pela intercessão ali da irmã Zélia. E aí, depois o Cal começou lá também. Vocês têm que trazer o irmão Trovão, não sei o quê. Começou. E aí foi que aconteceu. E aí eu fui para os Estados Unidos e agora a gente criou um vínculo lá e o pessoal gosta da gente, né? Se você quiser ver fotos do irmão Trovão descalço na neve, entra lá no Instagram dele que tem fotos dele descalço na neve. Mas aí depois ele colocou um chinelinho lá para poder... É gostoso na neve? É maravilhoso. De pé no chão. É porque assim, como a gente não tem, a gente se encanta. Quem tá lá na neve não gosta da neve, né? Não gosta. A neve dá um trabalhão, ela tem vários problemas com a neve. Mas a gente que nunca viu neve, você fica encantado. Até hoje, quando eu vou lá, eu fico encantado. Eu gosto de ver a neve. Mas e a evangelização lá é muito diferente daqui, irmão? Ou é parecido assim? Olha, a gente vai para colônias brasileiras. Então é a mesma coisa de você estar aqui no Brasil. É. É um Brasil na América, entendeu? É os grupos de orações, é as novas comunidades lá na América. Mas eu percebi que o irmão começou a aprender inglês também, ou já sabia? Não, eu aprendi por causa de lá mesmo. Olha, eu vi. Então, e o Cal também, que ele fica falando, e aí, você parou de estudar? Né? Eu fiz filosofia, teologia e depois fiz uma pós-graduação em psicologia, em Viktor Frankl. Ele falou, e aí, tá fazendo o quê? E ele sempre fica me impulsionando, cobrando. Eu falei, pô, eu não almejo dar aula, né? Aquela coisa assim de ser um professor acadêmico, né? De fazer um mestrado, aquela coisa, eu não me vejo muito nesse quadro. Aí eu falei, pô, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Pô, eu tô indo nos Estados Unidos. Vou começar a estudar inglês. E aí agora eu me lancei no inglês, estou estudando inglês, já faz 2 anos que eu estou no inglês. E aí eu estava na aula prática, presencial, e também fazendo online, aula de conversação mesmo. Então toda semana eu tenho aula de conversação e é tudo em inglês, toda aula, todo momento, você não conversa em português, é tudo em inglês. E aí agora eu tô e até influenciei o pessoal dos Estados Unidos, porque os brasileiros tá muito voltado assim para evangelizar brasileiro. Eu falei, eu tive lá, uns 20 dias, com o Rodrigão uma vez. Só tem brasileiro. Brasileiro, e quem tá lá não tá nem preocupado nem em aprender o inglês. Nem aprender o inglês. Meu Deus. Muita gente, a maioria do brasileiro lá, ninguém quer saber de inglês. Não. Ixi. Mas só um enrolation. No meio do brasileirado lá. Como eu comecei a brincar de falar uns negócios em inglês lá, o pessoal gostava, dava risada, brincava e achava novo também, porque até mesmo no meio dos pregadores, dos missionários, também não tem muita gente assim querendo aprender uma língua, porque aprender língua é duro. É fácil, não. Mas quem vai lá para aprender o inglês tem que sair fora dos problemas. Você tem que você quer aprender, você tem que conviver com um americano e você viver e se virar com quem tem a piada do rapaz que chegou e não sabia inglês e aí de repente o rapaz falou what do you mean? Aí o Ariumin, aí ele falou o Ariumin, ele falou o Aramin, calma aí, deixa eu procurar o Aramin. Aí, onde tá o Aramin? Aí eu olhei e falei,
não achei o Aramin. Aí foi uma... Ó, então tem várias dessas piadas assim do inglês com o brasileiro. É uma coisa de você dar muita risada. Mas eu consegui colocar para eles, surgiu uma música um dia onde nós estávamos com brasileiros e tem agora um diácono agora, que ele se formou agora, americano, ele convive com o brasileiro, eles já falam muita coisa em português. E nós estávamos em oração e eu falava para ele: vocês têm que cantar, parar de cantar só música em português, e agora é cair para o inglês. E aí começou nesse dia, porque muitos jovens também são bilíngues lá, né? Eles já tem jovens que nasceram lá, cresceram lá, então eles falam inglês assim, fluente, como se fosse nativo. E aí nasceu uma canção lá, em inglês, e hoje é uma missão que também nasceu já dessa minha ida lá também. Eu tive a oportunidade de conseguir influenciar também, né, de nascer uma obra lá, uma missão lá, que é a missão The Mission Make Me Holy, The Mission, a missão Make Me Holy, faz-me santo, né? A missão faz-me santo. E aí nasceu uma canção em português, e aí agora eles estão começando agora também tentar, de um certo modo, atingir o americano. Nós fomos fazer agora uma missão, fizemos junto agora, em junho, no mês de junho desse ano de 2024, uma missão no meio da Times Square. Lá aquela Times Square é aquele jogo de luz, aquela coisa toda, aquele telão, né? E aí a gente fez 3 horas de evangelização, cantando louvor, aquela juventude violenta na música, cantando sem parar. E eu fiz uma pregação lá e o jovem fazia a tradução por inglês. Então, pregava em português, ele por inglês. E aí pregou, foi fantástico. Teve um policial que foi tocado lá da Times Square, né? Pessoas que é americana, polonês. Foi maravilhoso, um evento tão forte. Eu vi. Incrível. Se você quiser também conhecer mais, eu esqueci de falar aqui, mas vou depois a gente deixar nos links aqui, a gente vai deixar as redes sociais do Irmão Trovão. Você conhecer, ele faz formação pelas redes sociais, retiro. Olha, tem tanta coisa, material bom, de boa qualidade, onde você vai aprender, se formar, entender, conhecer a igreja, conhecer e amar a Santa Igreja através das redes sociais do Irmão Trovão. Olha, muita coisa. Se eu fosse falar da missão de Jerusalém, Então, né, que foi fantástico. Tem a missão que a gente foi no Paraguai. Eita Deus! Então, assim, tem missão para todo lado, de toda forma, de todo jeito. Uma época que eu preguei em Roma, lá no aeroporto de Roma. Olha, é muita história, né? Não dá, um podcast aqui desse, não tem como a gente falar tanta coisa, né? Mas mesmo assim, como eu disse para você no começo, tem muita coisa aqui que você nunca fala em pregação. Não fala. É uma oportunidade. Então, de repente, até o pessoal, os americanos, depois você manda para eles lá, os americanos que estiverem escutando aí, né? Deus abençoe. Obrigado pela audiência, por estar aqui com a gente também. Conhecendo, se você quer conhecer um pouco mais do Irmão Trovão, é uma oportunidade que Deus dá pra gente. Nós vamos agradecer o pessoal da equipe, agradecer cada um de vocês que estão aí, uma bênção. Graças a Deus aqui, um bom tempo já de podcast. Quero agradecer o Irmão Trovão imensamente, a sua disposição, estar aqui com a gente, contar a história. Você viu que o Irmão Trovão tem um sorriso, ele sorri, alegria. Quando eu prego, eu sou mais sério. Porque até a irmã Zélia uma vez falou isso, que santidade rima com felicidade. Não tem negócio de santo triste, abatido, ranzinza. Não tem isso. Santo é feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tem uma frase de São Francisco de Sales, né? Um santo triste é um triste santo. Aí, então, graças a Deus. Então, você conhecer um pouco mais do Irmão Trovão feliz também, porque aquele que faz a vontade de Deus é uma pessoa feliz também.
Agradecer também ao Carlos que está aqui com a gente, mesmo depois do pós-operatório dele aí, com essa experiência com raios, choque. com choque. Rajadas profundas Com aí, choque. descargas elétricas. De repente ele vira positivo com negativo. Nossa, dá um negócio. Isso aí, meu. De repente ele vira o irmão. O irmão. Raios. Irmão Luiz. Tá dando a luz. Que maravilha. Mas como a gente sempre faz aqui, pede pro nosso convidado fazer uma oração por todos nós aqui da equipe e também por cada um de vocês que estão assistindo. Se você quiser, irmão, essa aqui é a tua câmera. Você pode direcionar a sua oração. As pessoas que estão em casa também vão receber esse momento de oração que a gente reza também para as pessoas que nos assistem, por todo o nosso podcast, por todo esse projeto de evangelização que Deus colocou no nosso coração. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Agradecer aqui os bastidores, né? Todo o suporte da equipe. O Anderson também que está aqui. Né? Tivemos um momento junto esses dias no Cruzeiro, um homem de fé, de Deus, e agradecer ao Carlos a oportunidade de estar aqui mais uma vez, é uma honra, ombro a ombro, né? Nessa irmandade, soldado firme na batalha, o Fábio também, né? Que eu acompanhei muitas situações da vida dele, mas ele permaneceu aí firme, né, deu esse fruto para a comunidade tão belo, tão maravilhoso. Isso é gratificante, né? A gente passa por momentos, experiências da vida, né, que vão amadurecendo. Então, agradecer a todos vocês. E vamos para esse momento final. Vamos levantar agora um momento de oração. Que o Deus Todo-Poderoso da casa de Israel, que Deus possa derramar a sua bênção sobre nós, que nós possamos estar debaixo da autoridade, da destra do Deus onipotente, do poderoso, aquele que pode todas as coisas, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que detém todas as coisas, o Criador do céu e da terra, a Ele a honra, a glória, a majestade, a realeza, o trono, o cetro, a Ele o governo, Ele que é o nosso Deus. Que Deus possa alcançar as pessoas que estão ouvindo, vendo esse podcast, que Deus possa derramar a graça, que agora, por esse meio de comunicação, você receba agora essa flecha que o Fábio colocou no começo desse podcast. Que Deus tira da sua aljava agora a flecha pontiaguda do fogo do Espírito Santo e alcance o miocárdio do teu coração. Que Deus possa levantar profetas e profetisas na casa de Israel. O Brasil, que é uma terra de Santa Cruz, uma terra de missionários. Que Deus possa levantar um povo separado. Que Deus possa levantar um povo, coluna de ferro, muro de bronze, erguido diante das nações. O Senhor mesmo irá à tua frente, marchando, arrebentando os batentes de ferro, os ferrolhos de ferro e os batentes de bronze, e desenterrando os tesouros escondidos. Ele vos dará os tesouros escondidos. É promessa do Pai, é promessa de Deus. Nós consagramos a nossa vida ao Imaculado Coração de Maria, porque temos certeza que o coração da Mãe de Deus triunfará. É promessa do céu, é promessa de Deus. Deus abençoe a comunidade Boquim de Louvor. Deus abençoe o Cruzeiro. Deus abençoe aí o Cruzeiro, onde o Anderson se reúne para rezar, para clamar. Deus abençoe a Fraternidade Combatentes na Fé, todas as obras missionárias. Que Deus possa alcançar cada um de vocês pelo poder deste meio de comunicação e suscitar vocações proféticas, que você possa atender o chamado e fazer a vontade do Senhor na sua vida. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, mas o irmão também ele gosta de fazer poesia, né?
E eu não podia deixar terminar o podcast sem você falar aí os dois últimos que eu fiquei escutando. Primeiro aquele que o pessoal mais conhece. Não, primeiro o que você fez recentemente, que aí você vai dar a explicação, né? E depois o que mais conhece, o pessoal mais conhece, a sua poesia mais... Pronto, eu vou Ótimo. fazer a poesia. A poesia, assim. O sol... Eu vi a minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. O sol se chama José, a lua se chama Maria. Os católicos são os apóstolos dos últimos dias. Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora sou martelo, bato nele todo dia. Eu vim aqui para pregar, não vim aqui para brincar. Doa quem doer, fira quem ferir. Aonde a palavra cair, ela vai ter que florescer. Iniciou essa pregação aos meus grandes irmãos, dizendo que vocês estão no meu coração, mas que só fica nessa pregação quem aguenta o rojão. Foguete, foguetão, que a palavra queime o seu coração. Aqui quem vai pregar é o irmão Trovão. Aleluia, glória a Deus. Essa é a frase, é a poesia clássica. Isso nasce com meu avô. Meu avô era da Paraíba e fazia essas rimas, né? Repentes. Esses repentes, né? Nordestinos ali. Então... É mais dentro... Porque às vezes tem jovens, às vezes, que pensam que é tipo rap, né? Mas a moção não é o rap. A moção é aquela coisa do Nordeste mesmo, é o repente. Essa é a moção da rima, né? E essa rima surgiu muitas coisas. Às vezes eu falo também coisas rimadas dentro na pregação também, né? Com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia. O católico Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. O católico Emanuel, um pé na igreja, um pé no céu. Então, às vezes eu faço algumas coisas meio rimadas assim, que são aquelas frases mais impactantes, né? Vira os bordões, né? Os bordões. Teve agora até um missionário aqui, né? Que foi o Farias, né? Ele também tem muitos chavões, máximas assim, né? Ele tem várias, né? Verdade. Se você não viu o podcast do Farias, olha, clica aqui nos comentários, vem aqui no nosso... Você vai ver o podcast completo do Farias, uma bênção, uma maravilha. Mais uma vez agradecendo você, cada um da equipe, todos aqui, e que Deus nos abençoe. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau, bye, bye.